Eles surgem uma vez a cada milênio. Gênios que sonham com o impossível e mudam a face da Terra. Homens de visão, homens com poder e todos partilhando da mesma obsessão. São os construtores de pirâmides. Venham comigo! Vocês vão gostar disso! Pensem como as pirâmides são fantásticas. Você vê fotos delas em revistas a toda hora, mas quero levá-los para além das imagens. Essa é uma das grandes aventuras intelectuais da história. Essa é a verdadeira história. E tudo começou com um homem. 25 séculos antes de Cristo, um gênio nasceu às margens do Nilo. Quando ele chegou à idade adulta, seu rei lhe deu vários títulos. Sumo sacerdote, médico-chefe do palácio. Mas o título que mudaria a história foi o de arquiteto real. Ele era Imhotep. Sua visão elevou o Egito de uma nação de construções com tijolos de barro a uma nação com arranha-céus de pedra, na maior explosão na construção que o mundo já viu. Há 4.500 anos, Imhotep mudou o mundo para sempre. Ele é o primeiro gênio registrado pela história, o primeiro a conceber uma construção de pedra. Ele era Imhotep, o primeiro construtor de pirâmides. Em Saqqara, no Egito, ele criou um túmulo de pedra para o seu faraó. Um monumento tão resistente que seria a casa do rei Zoser e seus tesouros para sempre. Até aquele momento, os reis eram sepultados em estruturas simples, chamadas mastabas, banco em árabe. Então Imhotep fez uma mastaba para o seu rei. E ele teve uma grande ideia. Ele colocou outra em cima daquela e continuou, com 6 camadas, criando a pirâmide de degraus. É a primeira construção de pedra na história do mundo. Essa construção, nos arredores do Cairo, é uma das grandes invenções da história do homem. Assim como a roda e o computador. Lembrem-se, foi a primeira vez que alguém construiu uma coisa de pedra realmente grande. Mas conforme a pirâmide crescia, ela ia ficando instável. Os blocos de pedra não eram perfeitamente quadrados e seu peso era distribuído irregularmente pela pirâmide. Para estabilizar a pirâmide, Imhotep inclinou os blocos externos em direção ao centro. Desta forma, a pirâmide literalmente sustenta a si mesma. Ele foi ajustando enquanto construía, resolvendo problemas conforme apareciam. Ele criou santuários e capelas para seu rei, e uma cidade inteira de pedras que se espalhou por uma grande área. Imhotep concebeu o inconcebível e o tornou realidade. A mesma exatidão. Assim, o fato mais importante na construção das grandes pirâmides surgiu antes da colocação das pedras. Embora Nat e seus companheiros construtores nada soubessem a respeito. Após 11 dias levado pela correnteza em direção ao norte do Nilo, Nat ainda estava a horas de distância de seu destino final, Gizé. Atualmente, um movimentado subúrbio a 16 quilômetros do sul do Cairo, Gizé era um povoado que crescia rápida e desordenadamente à margem oeste do rio. Naquela época, embarcações lotadas de trabalhadores chegavam lá todos os dias.
No Palácio de Gizé, os arquitetos de Quéops planejaram por um longo tempo a construção de uma pirâmide perfeita, que fosse maior do que qualquer outra já existente ou que viesse a existir depois. Que se mantivesse como a maior construção na Terra até ser ultrapassada pela Torre Eiffel em 1889. O plano era iniciar a construção acima do nível do solo. Começariam pela base. Sobre ela, seriam colocados mais de 200 blocos de calcário, um acima do outro. Cada camada, um pouco menor que a anterior. A teoria era simples, mas colocá-la em prática parecia ser quase impossível. A obra começou no primeiro ano do reinado de Quéops. O ponto mais alto do Planalto de Gizé foi nivelado e preparado. Então, construíram a base da pirâmide. Um quadrado feito de blocos de calcário. Naquele quadrado estavam os blocos que outros trabalhadores já haviam cortado com formato definido dos degraus para formar o núcleo da pirâmide. O maior de todos os projetos estava prestes a começar. Só o que faltava era a mão de obra. Naquela manhã, chegamos em Gizé. Eu não entendia o que estava vendo. Como poderia? Deixamos o rio para trás e começamos a subir o deserto adentro. Eu estava ansioso. Então percebemos que dividiríamos um pedaço de palha no chão. Não sabíamos qual seria a nossa tarefa, tampouco o que aconteceria a seguir. Naquele dia, vi mais uma coisa que me impressionou muito. Nunca vou esquecer. Todos estavam comendo. Frutas, pão, cerveja e outras coisas que eram servidas. Em casa, se comíamos algo, era porque nós mesmos tínhamos caçado ou plantado. Caso contrário, passaríamos fome. Mas aqui, se você trabalhasse, teria tudo o que quisesse. Até mesmo lenha para a fogueira. Viajamos 11 dias e 11 noites para chegar a Gizé. Mas nossa verdadeira jornada apenas começava. Acordamos cedo logo após o nascer do sol. Já estava claro que teríamos que lutar pela nossa sobrevivência. Eu achei que Gizé não mais me surpreenderia. Eu estava errado. A lembrança mais nítida que tenho é do barulho. Nós éramos encarregados de carregar água, e isto era maçante. No início, a pedreira parecia um caos.
Mas em pouco tempo eu comecei a entender seu funcionamento. Os trabalhadores eram controlados e cada um tinha seu lugar e função.